Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live sobre o temperamento melancólico. Estaremos hoje aí com a presença do Dr. Luiz Henrique. Sejam todos bem-vindos. Quero também provocá-los a convidar a outros, aproveitar esse momento aí que está iniciando. Você mandar os aviãozinhos convidando os amigos para participar dessa live que favorece muito o nosso autoconhecimento. Vocês sabem que disso depende também a nossa felicidade. É muito importante. Sejam todos bem-vindos. Já vou chamar aqui o doutor também para ir se familiarizando com o nosso povo. Interessante. Não consegui solicitar. Ô doutor, se o senhor já estiver aqui online, puder enviar a solicitação. Tentei fazer ali por um caminho de busca. Não consegui. Vamos ver. Bem-vindo, moços e moças. Vamos lá. Bem, ok. Vamos ver se agora vai. Olá. Boa noite, Aline. Boa noite, Claro Fotos. Fizemos hoje uma live mais cedo, às 11 horas da manhã. Foi muito bom. Daniela, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Lembrando que teremos a live também amanhã com o Dr. Rafael, falando sobre temperamento fleumático. Também teremos na quinta-feira a doutora Ellen falando sobre temperamento sanguíneo e na sexta-feira o doutor Pacheco falando sobre o temperamento colérico. Muito bem. Vamos lá. Deus abençoe, Daniela. Mandei mais uma vez aí o convite para o doutor. Vamos ver se agora entra. Padre, só Olá. bênção. Deus abençoe. Eu não Amém. tô vendo o vídeo, só o seu áudio. Ué, eu tô lhe Alguém? vendo e tô lhe ouvindo. Ah, é? O pessoal aí tá vendo já o doutor? O pessoal aí que está nos comentários, vocês estão vendo o doutor Luiz Henrique? Vamos ver. Vamos lá. Qual a resposta das pessoas? Tô lhe vendo e tô lhe ouvindo, enfim. Ah, que bom. Vejamos o que se passa. Enfim, vamos lá. Também os seguidores aqui só estão lhe ouvindo. Ué, olha lá, Só não realmente está vendo. as pessoas não estão me vendo. Eu vou sair da live e vou enviar a solicitação novamente, padre. Um segundo. Tá ok. E a coisa vai ser muito boa. Vamos aproveitar então a nosso favor esse tempinho aí, convidando outras pessoas para participar conosco. O doutor vai enviar uma outra solicitação.
Padre, Oba, agora foi. agora sim, ótimo, que bom. Que bom. Isso foi já para poder, tirando aí já fazendo uma avaliação do temperamento, né? Os impacientes, Exatamente. os ansiosos. Olha, só em cima disso já dá para fazer uma baita análise de quem é quem, viu? Os coléricos já mudaram, foram para outra live, porque eles são muito práticos e funcionais. Os sanguíneos estão achando o máximo, né? Porque isso envolve ainda mais a relação. Os melancólicos já todos preocupados e pesarosos, enfim, só nisso a gente já consegue falar de todos os temperamentos. O fleumático está indiferente a tudo isso, né? Para ele tranquilo. Para ele, Tranquilo. né? Se daqui até a meia-noite algo se resolver, ele tem toda a tranquilidade do mundo para guardar. Maravilha. Então, para aqueles que estão aqui acompanhando essa live, nós estamos aqui diante do Dr. Luiz Henrique, que eu conheci agora, esse final de semana, através de uma pessoa que acompanhou a live, doutor, na sexta-feira, após a live de sexta-feira, que foi uma introdução aos 4 temperamentos feita pela doutora Ellen, me sugeriu, falou assim, padre, se o senhor continuar com essa ideia de formações a respeito de temperamentos, tem que chamar o doutor Luiz Henrique. E ele me mandou o perfil. Eu fui abrir e vi que tem muito material, tem muito conteúdo no seu perfil. Eu já me alimentei de muita coisa lá. Vi que também tu está oferecendo um curso de logoterapia, né, que é o curso do Dr. Viktor Frankl, de que no tempo do seminário eu me enamorei muito pelos textos dele e já me inscrevi lá. Eu sou um dos seus alunos agora, terças e sextas, né, que vão acontecer as aulas. Então, eu quero pedir a você que está aí acompanhando essa live de não se esquecer de ir lá no perfil do Dr. Luiz Henrique, segui-lo para você também usufruir de tudo aquilo que ele lá está podendo oferecer e se inscrever nesse curso também, que é fantástico, sobretudo para nós católicos. Isso é fundamental, é uma base para que a gente possa lidar com o problema do mal, o problema do sofrimento. Mas aí, doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho mais, falasse também um pouco a respeito dessa proposta do curso que está oferecendo, antes de a gente entrar nesse assunto de temperamento melancólico. Perfeito. Padre, muitíssimo obrigado. É uma alegria estar aqui contigo. Alegria ainda maior saber que o senhor se inscreveu no curso sobre as 10 teses da pessoa humana que se inicia amanhã. Vai ser bom tê-lo nessa turma. Eu acabei de ver, nós estamos com 1.744 pessoas. Antes de entrar na live, esse era o número. Então, assim, vai ser um grupo muito grande de pessoas que vão se aprofundar na antropologia de Viktor Frankl, que, para esse nosso tempo, é como que um oásis. Pensar acerca das dimensões constitutivas da pessoa humana, fazer um desenho adequado acerca daquilo que nós somos. Enfim, então vai ser muito bom lê-lo por lá. Temperamentos é outro tema que eu tenho me debruçado bastante, algo que a mim faz todo sentido, como um estudo introdutório acerca da pessoa humana. Nós sabemos que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? Uma vida que não pensa sobre si mesmo, que não busca esse movimento de autoconhecimento, essa tomada de consciência, é uma vida que está fadada ao fracasso. E o temperamento, ao meu ver, é essa porta de entrada para que pensemos sobre quem somos, as nossas reações, as nossas tendências. Enfim, e é algo que eu tenho trabalhado também bastante nos últimos tempos. Fica o convite para quem quiser ver lá, tem uns destaques no perfil sobre temperamentos. Quem quiser se inscrever no curso de logoterapia, hoje é o último dia, hoje dia 4, último dia. E, novamente, padre, muitíssimo obrigado pelo convite para falarmos sobre isso. Eu que agradeço aí, prontamente você respondeu aí, é favorável a estar aqui conosco. Muito obrigado, doutor. E hoje é o assunto melancólico, né, do qual é o meu temperamento. Quero também deixar aqui... quero deixar aqui também destacado que é claro que nós valorizamos muito a sua profissão, porém eu gostaria de destacar também que o doutor é um católico, né? Porque quando eu me empenhei que a gente pudesse estar falando sobre esse assunto, eu queria realmente trazer pessoas que compartilhassem da fé dos fiéis que geralmente me seguem, para que não caia qualquer cilada, enfim, qualquer ideia obscura de que a gente estivesse patinando em outro terreno que não fosse algo que favorecesse a nossa alma, o nosso progresso também de virtudes. Mas fica à vontade. Perfeito. Perfeito, faz muito bem. Parabéns pelo zelo. Obrigado. Às almas, pelo seu apostolado, pelo seu trabalho. Bom demais. E vocês fizeram uma primeira live sobre os temperamentos, né? Vocês fizeram um desenho já com a doutora Ellen, grande doutora Ellen, está aqui nos acompanhando, um abraço a ela,
sobre os temperamentos e hoje especificamente nós iremos trabalhar sobre os melancólicos. E bom saber, assim, de cara, a hora que eu olhei para o senhor, pela foto confesso que eu não tinha visto, mas conversando com o senhor fica claro por algumas características da sua face que você está nesse temperamento terra, nesse temperamento melancólico. Uma coisa que eu acho interessante começar desenhando ou redesenhando só para localizar as pessoas dentro dessa teoria dos temperamentos. Teoria essa que tem 26 séculos, começa lá na Grécia Antiga, com Tales, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Hipócrates sistematiza isso tudo. Então, assim, é um estudo antiquíssimo e indestrutível, insuperável. É interessante nós localizarmos rapidamente onde estão os 4 temperamentos. Nós podemos pensar em cima de elementos cósmicos, da simbologia cósmica, terra, água, fogo e ar. E assim sendo, nós localizamos eles nas vertentes, né, nos eixos horizontais das abscissas e nos eixos verticais. E aqui nós temos os elementos quentes e os elementos frios. E na horizontal nós temos os elementos secos e os elementos úmidos. Aonde melancólicos? Aonde está o elemento terra? O elemento terra está nesse quadrante de baixo, em que ele se encontra com um elemento frio, é a soma de um elemento frio com um elemento seco. A Terra tem essas duas características por excelência. A Terra, ela é fria, no seu estado puro, in natura ela é fria, e ela é seca. Ela recebe as impressões e as impressões, as marcas, lá ficam. Se não tiver um vento que as leve, se não tiver uma água que a reorganize, se ninguém for lá mexer, uma marca feita na Terra é uma marca que fica ad eterno, né? E aqui se dá as características deste elemento cósmico Terra, deste temperamento melancólico. Agora, a título de reflexão introdutória, a gente já vai esmiuçando isso tudo, já vai detalhando para que as pessoas consigam apreender um pouco melhor a teoria dos temperamentos. Dá para pensarmos o seguinte também, padre, nesses eixos. No eixo horizontal e no eixo vertical. Dá para nós pensarmos que no eixo vertical tem alta excitabilidade e baixa excitabilidade, né? Enquanto expansão, enquanto excitação, enquanto uma atividade mais dinâmica, mais ativa ou menos ativa, e que aqui no eixo horizontal nós temos memória afetiva alta e memória afetiva baixa. E onde está o melancólico? O melancólico, ele é alguém que está no polo de baixo, portanto, de menor excitabilidade, no polo mais passivo, e ele é alguém que tem uma alta memória afetiva. Quando nós pensamos num melancólico, nós estamos pensando, portanto, em alguém que aprofunda e cristaliza tudo que recebe. Ele vai aprofundando, ele vai cristalizando por conta dessa baixa excitabilidade, desse elemento frio que o marca. E ele é alguém que tem uma altíssima memória afetiva, ou seja, o seu mundo interno, o seu peito, é um lugar muito amplo, é um lugar muito rico, onde cabem muitas lembranças, onde cabem muitas pessoas, onde cabe uma enormidade de acontecimentos. E ao buscar fazer uma leitura sobre o mundo, ele visita e revisita constantemente as suas lembranças que estão na sua alta memória afetiva. Um outro breve assim, parênteses, ainda introdutório para deixar isso muito claro, é que memória afetiva é diferente de memória cognitiva. Uhum. Às vezes a pessoa tem uma... Por exemplo, eu tenho uma filha que ela é sanguínea, mas ela tem uma capacidade de memorização que é incrível. Ela guarda nomes, ela guarda acontecimentos, mas ela guarda porque ela tem uma boa cognição. Mais especificamente, ela tem uma boa memória. Agora, a memória afetiva não é só uma lembrança do que aconteceu. É uma lembrança que, poderíamos dizer, ela é revivida. Você sente o cheiro, você sente o gosto, você sente aquele mesmo sentimento que você teve no ato. Então, você pega e fala assim, olha, eu lembro quando, no dia da minha ordenação, o senhor está ordenado há quantos anos, padre? Fiz 10 anos mês passado. Eu lembro do dia da minha ordenação, é claro que lembro, é um evento que marcou, mas eu lembro do cheiro das rosas que estavam no altar. Eu lembro
especificamente do incenso que foi usado na celebração litúrgica. Eu lembro da textura do tapete em que eu me prostrei, em que eu me deitei durante a ladainha. Né? Você vai lembrar de sensações. Eu lembro o que o meu amigo de seminário me disse 5 minutos antes de entrar na celebração. E quando eu lembro, eu até me arrepio. Eu revivo de novo aquela cena no campo afetivo, não só no campo cognitivo. Né? Quando nós estamos diante de alguém com alta memória afetiva e com uma capacidade de cristalizar todo mundo, nós estamos diante de um melancólico, de um elemento terra. Né? Então, isso, não sei se deu para localizar um pouco os melancólicos aí, padre. Sim, sim. Muito forte, Ótimo. essas características aí. Interessante, por isso até que você ouviu outro dia uma homilia minha, que eu falava de um comentário de um amigo de seminário poucos antes eu mencionava esse comentário dele, né? E que me marcou muito profundamente a minha entrada na procissão, enfim, fantástico. E quando você reconta esse assunto, realmente você revive, você se emociona tal e qual foi no dia. Muito Exatamente, verdadeiro isso. Exatamente. E isso é próprio de dois temperamentos, né? Os melancólicos têm isso e os coléricos também têm isso, porque ambos têm alta memória afetiva. Eles revivem, eles sentem de novo aquilo. Por isso, estão dizendo aí, né? No âmago do ser. Por isso que, assim, nós dizemos que os melancólicos, eles tendem a ser um pouco mais lentos no perdão, um pouco mais rancorosos. porque aquilo aprofundou. Tem um texto, se eu não me engano, é do Conrado Ock. Ele diz que as coisas entram no peito do melancólico como um poste entra às marteladas. Deu uma travada, uma pequena travada. Eu falo de novo aqui. Sim. Ele fala que o mundo entra no peito do melancólico, se eu não me engano, no texto do Conrado Ock, entra no melancólico como um poste entra na terra, as marteladas, de modo lento, gradual, denso e fixo. Depois que você bota um poste na terra, as marteladas, ele já não sai mais de lá. Dificilmente alguém o tira. É essa informação que entra no peito de um melancólico. Por isso, se alguém o machuca, ou se alguém tem um ato de benevolência, um ato de carinho, ele leva aquilo para toda a vida. Ele leva aquilo para todo sempre, porque aquilo está marcado, está arraigado na estrutura do seu ser, né? na sua afetividade. Por isso que nós falamos, às vezes, que os melancólicos eles têm uma dificuldade maior ao perdão, eles tendem a guardar mais as coisas, tendem a ser mais rancorosos. Mas, ao mesmo tempo, assim, eles são pessoas que têm uma visão humanitária do mundo. O Conrado Ock ainda diz que os melancólicos, isso eu acho muito interessante, têm uma nostalgia da eternidade, uma nostalgia do paraíso. Parece que existe um elemento que os puxa para baixo, que é o elemento terra, que os prende nesse mundo, mas o desejo deles, de alguma forma, é um desejo de levitação, é um desejo de transcendência, é um desejo do encontro com esse tu transcendentíssimo que é Deus. Mas ao perceberem que o peso da gravidade é mais intenso do que essa força de levitação, eles se entristecem. Eles sentem o peso terrestre sobre os seus ombros. E o que os resta é viver de grandes aspirações, é valorizar grandes ideais, é ter atitudes humanitárias, porque eles têm um universo interior riquíssimo, eles têm um senso de justiça elevado. Mas assim, o peso da terra os machuca. Até o andar de um melancólico é um andar um pouco pesado. É um andar assim um pouco arrastado. Por exemplo, dando um spoiler aqui, né? Quando a gente fala de um sanguíneo, a gente fala de alguém que anda que parece que dança. Ele tem uma leveza nos pés. Quando a gente fala de um colérico, parece alguém que marcha. Passos firmes e rápidos. Quando a gente fala de um fleumático, o fleumático parece que está chutando pedras. Né? Agora, o melancólico, quando anda, ele anda pesado. Parece que o mundo está pesando sobre os seus ombros.
Eu confesso que muitas vezes só de olhar o caminhar de uma pessoa dá para identificar o seu temperamento. E quando é melancólico, isso é muito expressivo. Muito expressivo. Né? Pela atitude dos seus ombros, pela atitude da sua pisada. Olha que interessante até onde chega, né? Os temperamentos. Até as características físicas expressam isso. Né? É fantástico, é algo incrível. É a primeira vez que eu ouço falar sobre essa questão da caminhada. E é inevitável. Eu conheço sobre os temperamentos desde os meus 16 anos de idade. Porque o meu diretor espiritual, de que me acompanha até hoje, eu entrei no seminário com 16 anos. E é o mesmo diretor espiritual. E ele, no primeiro atendimento comigo, primeiro, segundo, ele já veio me apresentando a questão dos temperamentos e ali já classificou. Isso ajudou a minha vida muito. Então, na minha vida pastoral, isso é muito presente. Não deu comentar, mas enquanto eu estou dando um atendimento para melhor corresponder ali à necessidade da pessoa, eu termino e parece que é uma coisa bem quase que automática. Eu não preciso fazer com ela muitas perguntas, né? É claro que eu me reservo também de não ficar rotulando as pessoas, até porque eu não sou perito no assunto, né? Não tenho essa especialidade, enfim. Eu não estudei tão a fundo. Porém, tem essa facilidade. Agora, essa sensibilidade também para poder identificar. Agora, com relação a essa questão do andar, enquanto você falava, vinha na minha cabeça como é que é um colérico aqui da paróquia, como é que é um sanguíneo, e exatamente como foi descrito agora. Exatamente. Incrível. Assim, eu acho graça. Às vezes, andando na rua, eu vou observando as pessoas, porque me chama muita atenção essa questão do temperamento, eu trabalho também com isso, né? E dá para ir algumas, dá para você ir identificando o temperamento na forma de andar. Né? Agora, o senhor tocou num assunto muito interessante, a questão da direção espiritual. Esses dias eu até conversava, né, foi no começo do ano, com o Pacheco, e ele dizia sobre alguns escritos dos jesuítas. Os jesuítas tinham muito claro que um trabalho de formação espiritual, de direção espiritual, principalmente dos noviciados, né, daqueles que estavam ingressando na congregação, precisava ter como partida o conhecimento do temperamento, né, daquele noviço, e o trabalho de dominar, de superar esse temperamento. E ele dizia que inclusive tem uma carta de um dos freis jesuítas, né, que pedia para ir para um lugar de missão. Ele dizia, olha, eu gostaria muito de ir para um lugar de missão, uma terra distante, de povos indígenas, mas eu não gostaria que fosse um lugar onde os aborígenes andassem nus, porque eu sou de temperamento sanguíneo. Ou seja, olha que interessante esse autoconhecimento, o sanguíneo, ele acaba sendo mais hipersexualizado. Conhecer os temperamentos ajuda até mesmo na direção espiritual, porque você fala, peraí, se eu estou diante de um melancólico, eu estou diante de alguém que tem um senso de justiça elevado. Eu estou diante de alguém que tem uma vida, né, estruturada e que tende a ter uma boa rotina. Se eu estou diante de um melancólico ainda, eu estou diante de alguém que é um bom soldado. Ou seja, ele aceita ordens. Ele aceita ordens. E se aquilo que está sendo ordenado fizer sentido, ele se movimenta, ele caminha, ele é um bom seguidor de regras. Então, assim, eu preciso, inclusive, tomar cuidado com o que eu vou pedir a ele. Por exemplo, eu nas minhas consultas, nas terapias, eu sempre passo atividades para os pacientes. Olha, então durante a semana, faça isso, faça aquilo outro, né, organize esse ponto da tua vida, enfim. Vou dando atividades de leituras, de filmes, de agenda, enfim. Se eu estiver diante de um melancólico, eu preciso tomar muito cuidado. Porque se eu pedir para ele fazer, eu vou fazer uma árvore genealógica. Né? Olha, eu queria que você pegasse e fizesse uma pesquisa, né, dos teus pais, avós, bisavós, estruturasse, colocasse nome, onde eles nasceram, o trabalho que eles tiveram, uma característica que os marca. Né? Pode trazer isso numa cartolina para mim na próxima sessão. Né? Se eu estiver diante de um melancólico, ele tende a perguntar o seguinte, mas eu preciso subir até que ponto, né, nessa busca? Olha, bisavós, tataravós, até onde você quiser. Se eu, assim, não colocar um limite no que eu estou pedindo, na próxima sessão, ele vai chegar o histórico familiar, né, de Adão até hoje, com um grau de detalhamento absurdo. É minucioso, né? Ele vai fazer aquilo bem feito. Oi, desculpa, voltou? Pouca coisa, travou. Tá. Ele vai fazer aquilo muito bem feito.
Talvez ele até saia de outras funções que ele tinha. Olha, eu até avisei na faculdade que nessa semana eu não ia poder ir à noite porque eu tinha uma tarefa para fazer. Olha, mas nem era para tanto, assim, era só para ter uma ideia geral da tua família. Então, assim, nesse processo de direção espiritual, né, ou até no processo psicoterapêutico, que são propostas um tanto quanto distintas, se atentar ao temperamento da pessoa é fundamental para saber quais são as potencialidades e quais são as debilidades, o que domina nessa pessoa, e quais são as práticas mais interessantes para o crescimento pessoal, para o processo de maturação, para o crescimento espiritual. Né? Por exemplo, os sanguíneos, eles gostam mais, os melancólicos, desculpa, eles gostam mais da solidão. Os melancólicos, eles se dão muito bem, entre outras coisas, com a meditação da cruz de Cristo. Porque, de alguma forma, a cruz de Cristo, o sofrimento, a paixão do nosso Senhor, valida as dores e os pesos que ele traz sobre os seus ombros e sobre o seu peito. Então, assim, você consegue pensar até mesmo em atividades espirituais que dizem mais sentido, né? Dizem mais sentido. O colérico, de repente, sei lá, vai olhar para do Cristo. Já teve um paroquiano que veio falar comigo já há muito tempo atrás, falou assim: padre, percebo que nas suas pregações sempre o senhor fala da cruz, né? O senhor fala muito de cruz. O senhor fala muito de cruz. Por exemplo, assim, dentro do seminário a gente aprende também a importância de se fazer terapia, né? De estar sendo acompanhado também por um psicólogo. Então, acabou o seminário, eu continuei sendo acompanhado. Enfim, até hoje eu faço visitas à minha psicóloga. E é a mesma, desde sempre, graças a Deus. Melancólico é muito fiel a tudo, você vê? Tudo que o senhor fala é desde sempre, porque o senhor é um melancólico. É verdade. Isso. Essa questão da lealdade, né? Existe uma lealdade também no temperamento. E interessante que ela perguntou para mim, ela também é católica, e ela perguntou para mim assim, quais eram os santos, né? Porque ela falava dessa minha idealização também assim com a santidade, né? Com perfeição, enfim, aquela coisa toda. E aí ela perguntou assim, quais são os santos, Fábio? E ela fez teologia, né? Ela fez teologia. E ela perguntou assim, quais são os santos que te atraem? Enfim, eu fui falando os nomes dos santos, o que há em comum em todos os santos? Já percebeu isso? Aí eu, o quê? Ela assim, todos eles são grandes amantes da cruz, né? Então, assim, São João da Cruz, São Luís Maria Grimond de Montfort, enfim, Santa Teresinha. Então, são santos. Claro que todo santo é um amante da cruz. Porém, tem alguns que parece que isso é bem ressaltado, né? E ela também trouxe para mim esse destaque. É bem verdadeiro isso. Perfeito, é exatamente isso. É uma dinâmica interessantíssima e que enriquece muito, pessoalmente e espiritualmente, evidente, a pessoa, quando ela consegue, o melancólico, quando ela consegue validar a sua dor. E não existe nenhum símbolo maior, e não existe nenhuma verdade ontológica, mas também teológica maior, do que Cristo e a sua cruz. Né? Essa redenção que vem pela cruz. Né? Pela cruz se chega à luz. Quando isso, de alguma forma, é internalizado no melancólico, olha, pela cruz se chega à luz, aquele que toma a sua cruz e me segue, esse ganha a vida eterna, esse me tem. Poxa, peraí, tomar a cruz é algo bom. Assumir o sofrimento, como diria Viktor Frankl, né? Atrever-se a sofrer, é algo que quando o melancólico internaliza e assume como uma missão, como uma identidade, também como um caráter expiatório, reparador, isso engrandece sobremaneira, ou seja, a minha dor não é em vão. Esse peso que eu trago dentro do meu peito, essa nostalgia do paraíso que eu tenho, é algo que pode ser colocado como oblação, como oferta, como vítima. E isso me liberta do peso da vida, me liberta das preocupações excessivas que eu tenho. Né? Então, assim, você vê até onde chega a questão dos temperamentos, uma direção espiritual muda totalmente a dinâmica de uma direção espiritual. Se você pedir para um colérico ficar meditando muito a cruz de Cristo, ele vai querer saber quem que fez aquilo. Né? Ele vai querer pegar, cadê esses romanos? E tragam ele para que eu passe a fio da espada. Né? Assim, vai nascer nele um movimento mais de um templário do que de um místico.
né? De um milho. É verdade, tem razão. Agora, doutor, eu acho legal compartilhar aqui com o pessoal, porque seria importante ver que essa discussão, essa apresentação dos temperamentos, não só serve para uma questão de identificação, mas também para a gente saber melhor se relacionar com o outro, né? Compreender o outro e ajudar a elevar o outro também nas suas virtudes. Né? Exatamente, exatamente. Uma vez que eu percebo que há diferenças entre nós, e essas diferenças são diferenças da estrutura mineral, da base da nossa personalidade, isso cria de cara já um processo de respeito. Ou seja, porque quando eu estou falando do temperamento, eu estou falando de algo que não está para mudança, está evidente, para a superação, para o domínio. Né? Eu posso crescer a partir disso, mas eu não posso tirar o chão debaixo dos meus pés. Quando eu percebo que eu estou diante de alguém que se comporta desse modo por conta de um temperamento, no meu coração, automaticamente, já vem assim um processo de respeito, de aceitação. Assim, por exemplo, poxa, se eu estou diante aqui de um sacerdote melancólico, assim, eu não vou esperar e nem me chatear pelo fato de, né, o senhor não ficar me cortando, não ficar falando em cima de mim, não ficar... Coisa que eu já faço com o senhor, você percebe? Assim, porque eu sou sanguíneo, então assim, eu preciso falar, o senhor está falando, e eu fico pensando, não é o que eu posso falar junto com o senhor. Então assim, pô, peraí, assim, não é que essa pessoa é rude, não é que essa pessoa, sei lá, não gostou de mim, né? Se eu tivesse algum tipo de carência, é que assim, ela está internalizando, eu estou falando, e o padre está internalizando. Ele está pensando no que ele já viveu, no que ele já viu. Você percebe que você sempre dá uma resposta de algo que você viveu. Ah, é verdade, olha, isso aconteceu lá com a minha terapeuta. Olha, é verdade, isso aconteceu há 10 anos da minha ordenação. Ó, você está falando, eu estou pensando nos meus amigos. Fazer live com o psicólogo e dar nisso, né? Ótimo. Eu estou diante de um melancólico. Então, assim, eu preciso ver isso tudo e achar fantástico. Falar, eu não teria capacidade de fazer o que o senhor faz. Eu não teria. Eu sou um falador. Eu falo. Falo pelos cotovelos. Agora, às vezes, eu sequer paro para pensar. Eu vou agir e depois eu vou pensar no que eu fiz. Eu vou falar e depois eu vou revisitar o que eu falei para ver se estava tudo ok. Porque, por exemplo, quando a gente pega a virtude da prudência, o que é prudência? É a capacidade de reflexão, de julgamento e de decisão. Ação. O que os temperamentos mais quentes têm? Eles têm muita ação. O que, por exemplo, o melancólico tem, enquanto um polo mais ativo? Ele tem muita reflexão e muito julgamento. O que vai faltar a ele é aquele ímpeto da ação. Ele vai perceber que é o seguinte, olha, eu estou entendendo, eu estou aprofundando o assunto, eu estou julgando bem a situação, mas eu não estou me sentindo chamado a agir. A ação custa a nascer no peito do melancólico. Tanto que o Conrado Ock também tem uma frase bem interessante, o texto dele é bem rico. Ele diz, olha, para o melancólico aplica-se bem uma máxima. Jogue o melancólico na água que ele aprenderá a nadar. Ótimo. Perfeito. Eu me cerco de coléricos e sanguíneos. Eu preciso muito deles. Para colocar a atividade pastoral para frente. Exatamente, porque quando, por exemplo, olha que interessante, quando um sanguíneo ou um colérico chega para um melancólico e tensiona ele a ação e joga ele para nadar, ele é o melhor nadador. Ele é o melhor de todos. Porque é o seguinte, ele passou uma vida avaliando, julgando, refletindo sobre aquilo. Ele sabe exatamente como que é cada braçada, cada pernada, ele mediu dezenas, centenas de vezes o tamanho daquela piscina, ele só não teve a coragem de se jogar na água. Quando alguém o joga, ele já tem toda essa reflexão pronta. Quando ele fala, padre, vai lá e faça, vai lá e monte esse retiro, vai lá e faça a festa da padroeira, vai lá e né, faça a evangelização nas portas. E bota o senhor para fazer, meio que a contragosto de cara, tenho certeza, meio que a contragosto. Mas quando o senhor vai, o senhor cresce, vira um leão. Né?
Por quê? Porque você sabe exatamente o que precisa fazer. Você sabe exatamente o texto que você vai usar, as pessoas que você vai encontrar, as ruas que você vai passar. Por quê? Porque você refletiu muito naquilo. Então, uma coisa que é interessante favorecer nos melancólicos é a ação, para que se feche o ciclo da prudência. Uma vez que eles já refletem muito e julgam bastante a situação, se eles começarem a agir, pensa na terra, pensa numa terra. Quando tem um deslizamento de terra, padre, ninguém segura. Ninguém, assim, demora, né, para ter. O morro tá lá faz, né, 500 anos que ele não se movimenta. Faz 6.000 anos que não tem um deslizamento de terra naquele morro. Olha, só que é o seguinte, a coisa está aprofundando. Se ele resolver se mexer, tira todo mundo de baixo. Arranca as casas, interdita a rodovia, tira a cidade de baixo, porque quando essa estrutura densa e sólida de terra, que é rígida, que é tensa, começa a agir, a ação dela é uma ação muito forte, é uma ação muito efetiva, porque vem com muito peso de memória afetiva e de cristalização. Doutor, demorou muito para que eu fizesse lives aqui no Instagram. Muita gente pedindo, veio o isolamento social, amigos padres, colegas sanguíneos, todos lá conectados todos os dias, e eu me coloquei apenas para celebrar a missa de domingo, né, a pedido do bispo, ele pediu que se fizesse isso, e para não dizer que eu não estou fazendo nada na semana de live, eu botei uma missa também na quarta-feira, mas nada mais. E aí eu pensando nesse isolamento social tem que acabar, porque eu não vou ficar fazendo live não, porque eu precisei aprofundar muito, meditar muito, ver colegas fazendo e tudo para poder estar aqui, entendeu? Então não foi fácil e não está sendo fácil. Tá gostoso estar aqui? Tá gostoso, mas assim, não foi fácil. Eu sinto como que eu fui jogado aqui nas redes sociais, né? Eu já fazia parte das redes sociais, mas assim, mais escondido, né? Não dessa maneira, dessa exposição, enfim. Enfim, acho que tem um pouco aí de temperamento também, né? Exatamente. E olha que incrível. E olha que incrível. O senhor está aqui com a sua audiência de 520 pessoas. 520 pessoas. Assim, por quê? Porque isso é fruto de um trabalho de reflexão. Assim, não é que você ligou a câmera e saiu falando. Não é que você montou um Instagram e... Não, assim, a coisa para o melancólico, ela é mais medida, ela é mais analisada, ela é mais cadenciada. Só que quando ele resolve fazer, bota 500 pessoas numa sala. Entendeu? Assim, a hora que ele vem com força. A hora que ele vem com estrutura. O sanguíneo não. Primeiro ele faz, depois ele vê o que acontece. O colérico ele fala, depois ele vê quem ele machucou, né? Quer dizer... Na minha paróquia, eu fiz um testezinho aí hoje. Nossa, eu fiquei impressionado. A quantidade de sanguíneo e colérico na paróquia. E que bom que tem um sacerdote melancólico, porque nessa alquimia dos temperamentos, um vai ajudando o outro. O melancólico vai ajudando o sanguíneo a pensar antes de agir. O sanguíneo vai ajudando o melancólico a agir e não só pensar. O fleumático vai ensinando a arte da diplomacia, né, da empatia, do envolvimento das coisas. O colérico vai traçando os planos e já inicia à frente de todos a executar. Então, assim, cada um... Por exemplo, eu, né, assim, eu trabalho com um grupo de pessoas que comumente se juntam em 4. E essas 4 é cada uma de um temperamento. Então a gente vai sair para fazer os nossos trabalhos, as nossas ações, e nós buscamos conhecer os integrantes do nosso grupo, e quando nós saímos comumente em 4, e na tentativa de sempre juntar um de cada temperamento. E as conversas, a organização é muito interessante, né? Porque cada um dos temperamentos coloca lá a tua visão de mundo, a tua capacidade de ação ou de reflexão, e em cima disso a gente monta uma dinâmica muito mais interessante do que, por exemplo, se tiver 4 fleumáticos, né? Assim, que são mais tranquilos, mais passivos. Eu estou imaginando aqui o passeio com 4 fleumáticos. Sim, parando para comer tá bom, entendeu? Então, assim, entende? Quando você coloca essa mistura, essa alquimia dos temperamentos, a coisa
ela fica interessantíssima. Interessantíssima. E aí, por exemplo, você pega na sua paróquia, peraí, eu vou aqui fazer uma ação de evangelização. É interessante que eu escute pessoas que são de minha, que são do meu grupo, que são de minha confiança, com temperamentos distintos, porque eu vou tender a problematizar. Eu, enquanto melancólico, vou problematizar isso tudo. Vou ficar julgando, avaliando e muitas das vezes colocando alguns empecilhos. O sanguíneo, ele vai vir com o otimismo dele, com a esperança dele. O fleumático vai vir com o olhar calmo, tranquilo e sereno diante da vida. O colérico vai vir com a sua capacidade de estruturar uma ação. Mas, assim, ele não estrutura como o melancólico, ele estrutura querendo fazer. O melancólico estrutura tentando cristalizar. E é fantástico, é fantástico. Na vida em casal, na vida familiar, na vida paroquial. Conhecer os temperamentos assim, é algo libertador. Libertador. Sim. O Lucas entrou aí dizendo algo que me chamou a atenção. Ele falava aí assim: alguém pode trocar o seu temperamento ao longo da vida? Não pode. Eu não sei se de repente é o que ele está pensando, mas parece até meio que assim, triste, né? Eu não queria ser desse temperamento, eu queria ser do outro, né? Mas existe uma beleza em cada temperamento, né? Mas, por exemplo, assim, alguém está aqui na live ouvindo melancólico e fala assim: eu quero ser melancólico. Enfim, claro. Acontece. A doutora Ellen apresentou na sexta-feira um panorama assim, em geral, e ela é sanguínea, então ela falou um pouco mais assim, do sanguíneo, e eu percebi que muita gente começa a se identificar, né? Entendeu? Eu sou sanguíneo, sem mesmo ter feito o teste. Mas ela falou na perspectiva também de uma pessoa que se encontrou e se aceita como sanguínea, né? Então você ouve também um profissional, né? Alguns perguntaram aqui qual o temperamento do senhor, sanguíneo, né? Então, assim, sanguíneo. Então, as pessoas, é natural, quando você encontrar alguém que está satisfeito com o seu temperamento e apresenta isso de um modo positivo, enfim, até com os desafios que ele é próprio, é natural que você diga: eu acho que eu sou esse daí, né? Então, existe um perigo também quando você faz o teste, de você se sabotar, né? De você, assim, ou querer fugir daquele temperamento, porque você não aceita, né? Ou você querer dizer que é de um temperamento porque você se enamora dele, porque você... Enfim, o que o senhor diria disso? Exatamente, exatamente. Por exemplo, a palavra melancólico, às vezes, ela assusta algumas pessoas. Né? Melancólico. É que isso surge, né? Com Galeno, surge com Hipócrates, com a ideia da bilis negra, né? Mas a palavra melancólico, ela parece agredir um pouco. Eu não quero ser isso. Véio. Parece um palavrão, parece alguém depressivo, parece com alguma patologia, né? Melancólico. Eu quero, sei lá, colérico é legal, fleuma, sangue. Agora, melancólico. Né? E aí algumas pessoas tendem a se sabotar de um modo ou de outro. Né? Ou buscando um temperamento que julga ser o ideal, ou... né? Simplesmente negando o seu. Por exemplo, a ideia de melancólico surge na Grécia Antiga porque, imagina, lá não existia o elemento da esperança. Porque não existia a religião. Não existia a religião. Não existia um Deus único, não existia o elemento de esperança, não existia a ideia de eternidade, não existia a ideia, né, da salvação, da economia salvífica. Então, assim, realmente, um melancólico sem esperança, ele tende a deprimir-se. O peso terrestre pesa demais sobre ele e essa nostalgia que nasce no seu peito, ele não sabe do que é. Né? Então, assim, algumas pessoas querem se identificar pelo nome que acha mais softzinho, mais bonitinho. Né? Outras fogem disso, mas é o seguinte, todo temperamento tem algo muito belo. Todos os temperamentos são o que são. São estrutura mineral, são imutáveis, são intransferíveis. Eles são a base da nossa personalidade. Ninguém pode se discutir que não se tornou aquilo que deveria ser porque é de um temperamento X ou Y. E também ninguém pode falar, né, que chegou aonde chegou, né, porque foi agraciado pelo seu temperamento. Gente, não, porque o temperamento é só um chão. O que vale é a caminhada que eu faço, é o meu esforço. É forjar esse caráter a partir de virtudes. É claro que alguns temperamentos vão me dar mais facilidade ou menos facilidade em algumas ações específicas. Mas com todos eles eu posso chegar ao meu chamado, que é o chamado universal, que é o chamado da santidade. Tem santo em todos os temperamentos. E tem miseráveis, né, assim, da mais
baixa estirpe em todos os temperamentos. Porque a questão não é o temperamento, eu preciso olhar para isso tudo e ver, antes de tudo, como um dom. Eu fui pensado, eu fui amado. E para minha salvação, é necessário que eu consiga aceitar aquilo que eu recebi enquanto destino. A família em que eu nasci, a cultura na qual eu estou instalado, a língua que eu falo, a estatura que eu tenho, a minha cor de pele, o meu temperamento. Realidades essas que não mudam. Né? É igual alguém pensar assim, o que é melhor? O que é melhor? Tipo sanguíneo O positivo ou tipo sanguíneo A negativo? Sim, não sei o que você quer. Assim, você está precisando doar, você está precisando receber? O que é? Você quer saber para que tipo de alimentação específica? Uma alimentação mediterrânea, uma alimentação... Né? Assim, não sei, para quê? Não tem melhor tipagem sanguínea. Ninguém pode se arrogar e falar, ei, padre, hein? Eu sou AB e o senhor é O, hein? Puxa vida, eu sou receptor universal. Você é doador universal. Não existe um negócio desse. O tipo sanguíneo é o que é. A cor da nossa pele é o que é. A nossa estatura é o que é. O nosso temperamento é o que é. Né? E assim, faz parte dessas circunstâncias na qual eu estou instalado. E assim, se é bom ou mal, depende do que eu faço com aquilo que eu recebi. O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer pedra de tropeço ou eu vou fazer disso um levante? Vou fazer disso um trampolim? Né? Então, é sempre olhar para os temperamentos como algo estrutural, como algo que tem um ser, como essa dimensão mineral, que em si não é nem boa nem ruim. A grande questão é o que eu vou fazer, é como eu vou esculpir essa pedra que eu sou. E todas têm potencialidades e todas têm debilidades. Hoje a gente está falando mais aqui dos melancólicos, porque o programa de hoje é melancólico. O Pacheco vai falar dos coléricos, e ele é um colérico. O Rafael vai falar dos fleumáticos, ele é um fleumático. E a doutora Ellen vai falar dos sanguíneos. Ela é sanguínea. É isso? Isso. E ela é sanguínea. Então, assim, todo mundo vai falar a beleza daquele temperamento e também as debilidades que acompanham aquele temperamento. Doutor, me deram algumas perguntinhas. Essas perguntas foram feitas aqui. E aí me ajudaram fazendo uma impressão. Estão dizendo aqui... Só um segundo. O seu áudio ficou um pouco baixo. Não sei se... Assim, eu estou lhe ouvindo, mas ficou um pouco baixo. Pode ser que eu tenha mexido aqui. Bom... Melhorou? Mas pode continuar. Eu estou lhe ouvindo, aqui abaixou bastante. Que entrou uma ligação aqui, Sim. Talvez por isso tenha dado algum problema. Mas eu estou lhe ouvindo. Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Digam aí, por favor. Aqui fala... já foi respondida essa pergunta. Tem pessoas que mudam de temperamento conforme a situação? Não se muda de temperamento. É imutável, como o doutor disse. Como ajudar o melancólico a perdoar e se abrir? Existem pessoas com dois temperamentos? Como ajudar ele a perdoar e se abrir? Assim, uma das coisas que é muito interessante para o melancólico, nós falamos aqui. Por exemplo, a meditação da cruz. Entender que por trás de uma ofensa, por trás de um ato que machuca, existe a possibilidade também de um crescimento, de uma redenção. Né? Olha, peraí. Primeiro, validar o sentimento do melancólico. Olha, eu sei que isso dói, eu sei que isso é difícil, eu sei que lhe ofenderam. Ou seja, primeiro movimento é sempre um movimento de validação. Porque se você tenta já negar, você cria uma inimizade. Assim, chegar para o melancólico que está lá sofrendo porque alguém lhe ofendeu e falar assim, bobeira, isso não é nada. Você não sabe o que fizeram com meu tio. Para o melancólico aquilo é o seguinte, olha, peraí, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe, né, o pranto, ele não sabe do meu choro, ele não sabe, como que ele pode simplesmente negar que isso dói? A validação da dor e do sofrimento é sempre um primeiro passo para o melancólico. Então, valida o sofrimento e propõe uma saída do sofrimento, dando a ele um ideal. Porque os melancólicos, eles lidam muito bem com grandes ideais. Olha, você já imaginou que o fato dessa pessoa ter te ofendido é bom? Porque é melhor, sei lá, por exemplo, citando aqui
Se eu não me engano, é Aristóteles que fala isso, né? Porque é melhor você sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Aí quando você, de repente, joga essa frase para o melancólico, ele fala, uau, peraí, quer dizer que eu não estou sofrendo, quer dizer que eu sou agraciado. Deus me deu um bem quando permitiu que aquela pessoa me injustiçasse. Pronto, ele se liberta, ele acha um sentido naquilo tudo. Né? É verdade, verdade. Aqui fala também, doutor, por mim, nossa senhora, o tempo está acabando, mas é uma loucura. Aqui fala, existem pessoas com dois temperamentos? Não. Existem algumas teorias que propõem a ideia do temperamento misto. Um temperamento que predomina e um outro, né, que se mescla, que faz essa mistura. Assim, são teorias que muitas delas valem a pena e a fundamentação dela, a base epistemológica é boa. Eu prefiro seguir uma linha mais clássica dos temperamentos, em que trata apenas de 4 temperamentos, e dentro de cada temperamento tem um espectro de ação, com predomínios e com aportes. Então pode ter o predomínio do elemento quente, por exemplo, sobre o elemento frio. O elemento quente pelo elemento seco, com aporte úmido. Então, assim, é como se nós tivéssemos 12 nuances de temperamentos separadas nos 4 grupos, nos 4 quadrantes, né, por assim dizer. Então, eu prefiro falar de temperamentos, né, simplesmente 4, e dessas nuances que existem dentro de cada um dos quadrantes. A ideia de temperamento misto normalmente gera mais confusão do que autoconhecimento. Alguns dão o nome de aporte, né? Perfeito. Dá o nome de aporte. Vamos supor o melancólico. O melancólico ele é frio e ele é seco. Ele pode ter um predomínio do elemento seco sobre o elemento frio. Ele pode ter um predomínio do elemento frio seco. E ele pode ter esse predomínio do frio sobre o seco com um aporte úmido. Uhum. Pode bater essa brisa, pode entrar, né, um pouco de umidade nesse temperamento que, por excelência, tem uma característica seca. Então, assim, quando nós falamos de melancólico, podem ter até 3 tipos diferentes de melancólico, mas todos têm uma estrutura muito parecida de terra, né? E terra enquanto algo rígido e tenso. Perfeito. Aqui diz, tem muita vaidade no temperamento melancólico? Não, assim, não é um temperamento que, por excelência, cai para esse campo. Assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, não é algo que marca muito o temperamento melancólico. Agora, tem um ponto no melancólico que é o seguinte: ele acha que ser inseguro diante das coisas é ser humilde. Então, assim, humilde é aquele inseguro, é aquele que não faz, é aquele que, olha, eu não sei, eu não posso, isso não é para mim, né? Então, assim, ele fere um pouco a humildade, né? E aí escorrega no campo da vaidade, quando ele acha que insegurança é algo bom. Né? Mas, assim, não é. Por exemplo, o sanguíneo é mais vaidoso. Né? O colérico tende a ser mais aparecido, mais vaidoso. Os de baixo é uma vaidade, assim, mais... A vaidade do tímido, a vaidade de quem se esconde, a vaidade do inseguro, não a vaidade do pavão, que quer se mostrar, que quer aparecer, né? Mas assim, enquanto vaidade, assim, ideia clássica que passa no imaginário das pessoas quando se fala da vaidade, não. Mas uma vaidade vinculada à timidez, sim. Inclusive, o porquê timidez é vaidade. Quem quiser depois acompanha lá no YouTube, vale a pena. Mas, enfim, só para não me alongar muito aqui na resposta. Fantástico. E deixar também aquele que... né, de curiosidade para os irmãos entrarem, né, como eu havia sugerido, entrar lá no seu perfil e saborear os conteúdos que lá são oferecidos. Para terminar, a última pergunta, doutor. Aqui eles perguntam, qual o melhor parceiro amoroso para o melancólico? Não tem, isso não tem. Não existe isso, o melhor, assim, se nós fôssemos aqui, estilo São João da Cruz, se nós seguíssemos aqui Santa Teresinha, né, alguns santos de temperamento assim, mais predominante melancólico, nós falaríamos o melhor de todos é o Cristo. Né, assim, e o padre escolheu bem, né, a fazer esse casamento com o Cristo. Agora, não existe isso. Na vida conjugal não existe isso. O temperamento ele pode gerar alguns ruídos e algumas dificuldades, mas a regra aplica-se a todos.
amar, respeitar na saúde, na pobreza, na velhice, assim, o amor, o respeito, aquela ideia de que, né, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo perdoa, resolve uma multidão de problemas que podem ser ocasionados pelo temperamento. Então, não existe assim um melhor parceiro para o melancólico, né? Sim, ótimo. Doutor, fala um pouco mais aí do seu trabalho, do curso também, porque alguns entraram depois, e também do seu perfil para que possam segui-lo. Tá, muito bem. Então, me sigam lá, por favor, acompanhem o Instagram. A ideia é que a gente faça esse trabalho crescer, chegar cada vez mais em pessoas que precisam de temas da área da filosofia, da psicologia. Amanhã começa um curso, eu dizia no início para o padre, um curso sobre as 10 teses da pessoa humana de Viktor Frankl. Viktor Frankl é aquele psiquiatra fundador da terceira escola vienense de psicologia, que é a logoterapia. E eu vou fazer um curso, serão 5 semanas, 2 aulas por semana, então totalizando 10 aulas sobre essas 10 teses. E eu vou tentar passar numa linguagem que alcance a todos, desde as pessoas que gostam de psicologia ou são psicólogos, até aquelas que estão iniciando agora, né, uma noção antropológica, um estudo sobre o problema antropológico. Então, tentar colocar numa linguagem que seja acessível a todos. Hoje é o último dia de inscrição, estamos com, quando eu entrei na live, né, estávamos com 1.744 inscritos. A inscrição é só até hoje, amanhã inicia um curso, o link está lá na minha bio. No meu YouTube tem vários vídeos sobre temperamentos. Um dos vídeos que eu acho muito interessante é o temperamento revelado na face, o temperamento e as características físicas. E lá eu explico os olhos, os lábios, nariz, testa. Qual é o endereço, doutor? Eu estou com medo de acabar aqui e a gente ficar sem. youtube.com/enrota. YouTube, se alguém puder escrever, youtube.com/enrota, tudo junto. Perfeito. Doutor, muito obrigado. Que live maravilhosa. Eu preciso salvar isso, eu não posso perder. E logo mais, quem sabe, a gente se encontra mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Tchau. O medo é enorme de